Vamos ver se eu entendi. O Real Madrid saiu vitorioso contra o Atlético de Madrid. Depois de o Real ter saído atrás do placar, perder o jogo por 1-0 com gol aos 28 segundos, que nutria a torcida do Atlético de Madrid de esperança durante o tempo inteiro. Aí o Real começa a equilibrar o jogo, vai encontrando espaços, apesar de não criar muitas chances de perigo, consegue um pênalti. E um Vinícius Júnior, que é tão perseguido pela torcida do Atlético de Madrid, perde o pênalti, isola, sente a pressão do momento. Já não vinha bem durante o jogo, errando muito, mas tentando. Depois do pênalti perdido, nem tentar, ele tentou. E com essa perda do pênalti isolado pelo Vinícius Júnior, que é tão perseguido, o torcedor do Atlético de Madrid ganhou ainda mais confiança. O jogo vai para os pênaltis, o Atlético de Madrid, apesar de ter até mais chances de perigo do que o Real durante o jogo, não consegue converter. Pênaltis. E nos pênaltis, como se não bastasse todo o drama de uma disputa por pênaltis, o Atlético de Madrid vê o seu melhor jogador de temporada, o Julián Álvares, ter um pênalti anulado por 2 toques, por ter escorregado. Um escorregão eliminou o Atlético de Madrid. Requintes de crueldade. Então, peraí um pouquinho. O Real Madrid saiu vitorioso contra o Atlético de Madrid, com requintes de crueldade. Onde é que será que eu já vi isso? Esse jogo, o derby, o Euroderby, não se trata apenas de uma freguesia do Atlético de Madrid perante o Real Madrid. Tem que ser uma freguesia com requintes de crueldade. Com gol no minuto final, com pênalti perdido, dando ainda mais esperança, com o principal jogador do time adversário perdendo pênalti, o tanto que você persegue, e depois um próprio pênalti, justamente um pênalti que deu tanta esperança, vem a ser o principal problema. Numa regra que é muito errada na minha visão, mas é regra, porque, cara, se você para pensar e ao invés de anular o pênalti, porque é um escorregão, não tem uma função, não tem uma atitude indisciplinada, não tem uma atitude antidesportiva, não tem uma ação faltosa, não tem nada. É um escorregão, é totalmente aleatório, imprevisível, não intencional. Ah, mas sem querer também é falta. Beleza, ok, mas não foi falta, não é falta. É uma regra muito errada, na minha percepção. E por que não pedir a cobrança novamente? Porque a regra não diz que ao invés de anular o pênalti numa disputa de pênalti, de possivelmente eliminar o time de uma competição como essa, ou como qualquer outra que pode ser tão importante, ao invés de não anular o pênalti, apenas pedir para bater de novo, porque é uma punição. Se você pede para o Julián Álvares bater de novo, ele tem toda a preocupação do ambiente, da pressão, de ter que bater de novo, de um pênalti que ele nem bateu bem, bateu no meio, o escorregão ajudou a bola a subir muito, quase que ela bate na trave, mas além da pressão no ambiente, tem a pressão de não escorregar de novo, de se preocupar com isso, de se preocupar com o ambiente, de se preocupar com a classificação. Por que não pedir para bater de novo? Já é uma punição na minha visão. Já é uma coisa que leva ao risco. Mas anular, cara, é demais. Porém, está na regra. E o pênalti, que era uma função que tinha dado tanta esperança para o Atlético de Madrid, veio a ser o principal problema. Ou seja, o Real Madrid já saiu vitorioso com gol no minuto 93. O Real Madrid já saiu vitorioso em disputa de pênalti. Em 2013 e 14, gol no minuto 93 e na prorrogação vareio de bola. Em 2015 e 2016, foi campeão nos pênaltis, para cima do Atlético de Madrid. E agora, em 2024 e 2025, nos pênaltis, consegue uma classificação depois de, assim, aleatoriedades. Surreal. É uma freguesia baseada na crueldade.
e o Real Madrid se classifica para as quartas de final mais uma vez. Ainda que fazendo um jogo ruim, na minha visão teve 3 jogadores que jogaram bem a partida. Courtois, para mim o melhor do Real Madrid, só falhou no lance do gol, que para mim o Real Madrid estava completamente desligado. Tomar um gol com 28 segundos é quase que assim, é injustificável. O Real Madrid desligado, cedeu espaço, Courtois sofreu o gol. Depois disso fechou o gol, para mim o melhor do Real Madrid no jogo. Depois, segundo, o Asensio, cada vez mais pronto, cada vez mais mostrando que realmente foi um achado na base e que tem que ser titular. Ele atuou melhor que o Rudiger, ele tem que ser titular no Real Madrid na zaga, tá nítido. E terceiro, o Bellingham, muito esforçado, muito dedicado em campo, cobrindo tudo que fosse lado do campo. O único que tinha capacidade de controlar a posse de bola em alguns momentos e se esforçou muito. Inclusive, assim, tem um momento que ele reclama com o Vini, depois do Vini perder uma bola por ter simulado uma falta que não foi falta e fica no chão e não volta para marcar, e o Bellingham se revolta com ele depois de recuperar a bola. Assim, absurdo. E no mais, fica ali com o Camavinga, que entrou muito bem durante o jogo e deu mais fisicalidade e até melhorou a marcação em relação ao Tchouaméni no meio campo do Real Madrid. Mas a sensação que eu fiquei foi que se o Atlético de Madrid tivesse jogado mais uns 25 minutos, como jogou os 10 primeiros, se classificaria. Pecou por ter baseado mais em manter a linha baixa, em tentar explorar estocadas e velocidade, até conseguiu criar mais chances reais de gol do que o Real Madrid, jogando assim, mas se ele tentasse um pouco mais, ele tinha espaço para oferecer mais riscos. O Real oferecia espaço, cedeu oportunidades. O Atlético optou por jogar de outra maneira, o jogo acaba indo para os pênaltis. O cenário do jogo foi muito do Real tendo mais a posse, mas sem conseguir criar, rondando muito a área, mas sem conseguir achar ninguém porque não tem o centroavante. O Atlético de Madrid, depois de um certo momento, até parecia confortável em levar o jogo para os pênaltis. Levou, e os pênaltis que pareciam tão esperançosos depois do o principal jogador adversário perder, isolar um pênalti, e um jogador que o Atlético de Madrid e a torcida tanto perseguem, acabou sendo muito caro do Julián Álvares ter um pênalti anulado por 2 toques. Mas no fim o Atlético de Madrid foi mais uma vez eliminado de maneira cruel por um Real Madrid que sai vitorioso, se classifica, mas precisando que o ataque seja mais eficiente. O Real até se defendeu bem na eliminatória, mas em 210 minutos o único que jogou bem do ataque do Real Madrid foi o Rodrigo no primeiro jogo. No mais, Mbappé e Vini foram apagados durante todos os 210 minutos. Então o Real precisa que eles influam mais no jogo se quiser manter esse nível de classificação. Apesar disso, tem que se reconhecer que o Real, dos 8 times das quartas de final, teve o caminho mais difícil até aqui. City nos playoffs, Atlético de Madrid nas oitavas. E agora enfrenta o Arsenal nas quartas. Arsenal esse que teve um jogo protocolar contra o PSV, tinha vencido e decidido na ida por 7-1. Agora 2-2 em casa, mas nada que seja de muito relevante, era só para cumprir tabela. O Arsenal que para enfrentar o Real Madrid vai ter que manter o que está acontecendo na temporada, né? Tendo que correr ainda mais, cortar um dobrado para não sentir tanto a falta dos jogadores do ataque, o que é impossível no fim das contas. Saka machucado, Havertz machucado, até o Gabriel Jesus, não tem praticamente atacante no Arsenal disponível e precisa ser ainda mais surpreendente para fazer isso funcionar. O Arsenal cede mais espaço do que o Atlético de Madrid, isso pode definir positivamente para o Real Madrid a eliminatória, mas é um jogo muito aberto, a gente vai falar dele mais para frente. No fim, o Arsenal conseguiu uma classificação decidida já no primeiro jogo, a gente já sabia disso, assim como o Aston Villa, do Marco Asensio, a gente já pode falar assim, porque já tinha vencido na ida e dentro de casa na volta era um meio caminho andado para se classificar diante do Bruges, apesar do Bruges ser organizado. Com 17 minutos a expulsão do Sabi dificultou ainda mais as coisas e o Marco Asensio fez 2 gols, teve o gol do Maatsen também. Marco Asensio que chega na janela de inverno em janeiro e, cara, desde que chegou tem tido muita influência nesse time do Unai Emery, muitos gols e assistências, e enfrenta um PSG nas quartas, que é um duelo novamente de espanhóis, de um lado Unai Emery, do outro Luis Henrique. O Aston Villa é muito bem organizado, tem um time assim com boas opções, mas vai enfrentar um PSG cheio de confiança essa vinda com razão depois de eliminar o time que era o melhor time da temporada até então, o Liverpool. E por fim, o Dortmund, né? O Dortmund que venceu fora de casa o Lille, depois de empatar em casa, distante da muralha amarela, fora de casa ele sofre 1-0 com o gol do David aos 5 minutos
num frangaço do Kobe, um frangaço clássico. No segundo tempo, apesar de achar o gol num pênalti mandrake, porque aquele pênalti realmente foi bem questionável, depois do pênalti o Dortmund domina as ações e vira o jogo merecidamente, o que faz a partir daí, empata com o Henry Khan e depois consegue criar mais chances e o Bé faz um golaço para virar o jogo. Resta saber o que seria se não fosse aquele pênalti. No fim, aconteceu, o Dortmund está nas quartas para enfrentar o Barcelona, que mesmo assim, com a virada fora de casa, o Dortmund chega com um azarão. O Barcelona é o time que tem melhor jogado até aqui na Champions, nos mata-matas, né? E porque, obviamente, no playoff, antes do playoff, na fase de liga, foi o Liverpool. Mas o Barcelona, para mim, não tem dificuldade nem contra a Lille, nem contra a Dortmund. E é franco favorito para chegar às semifinais. Já tinha falado disso aqui no canal. No fim, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai falar dos duelos das quartas no próximo vídeo. Me conta aí o que você achou dessa loucura. Mais uma noite de Champions baseada em fatos surreais, insanidade, loucura, como costuma ser. Comentei o que você achou. Se você chegou por aqui agora, se inscreve no canal, vai me apoiar e me ajudar demais. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau.